Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós, né? Estou aqui de novo, né? Hoje é o dia, seria, né, o dia do nosso ajuntamento. Aí, para não deixar em branco, né? Além daquela pequena meditação que já fizemos hoje sobre Jeremias, eu resolvi, né, me propus a hoje fazer mais uma pequena meditação aqui, para nós aproveitarmos, né, o dia do ajuntamento e não nos esquecermos desse dia, colocarmos esse dia na nossa agenda perpétua, né, irmãos? Segundo domingo é exatamente a nossa data, né? Para nos reunirmos, nos encontrarmos, né? E falarmos sobre os nossos problemas, problemas da igreja, meditarmos, né, juntos, orarmos juntos, para pedirmos a misericórdia, né, do nosso Deus, para pedirmos a sua proteção, né, contra os espíritos malignos, contra o mal, contra nós mesmos, né, nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né, maus entendimentos, né, irmãos, más consciências. Então nós temos que pedir isso. E pedir também pela paz mundial, né, pela paz das nações, né, pedir a Deus que Ele dê às nações o juízo, né, para escolher os seus governantes, e que esses governantes sejam promotores da paz, né? Promotores da distensão, né? Que não sejam governantes corruptos, né, de entendimento, corruptos de ladruagens, né? Que possam cumprir com as suas missões, com seus deveres, de acordo com a moral do Evangelho, pelo menos, né? Porque quando a gente fala em paz, em governo e tal, né? Sempre vem à tona aí a questão da corrupção, né? E nós sabemos que a corrupção, falando aqui da corrupção, não da corrupção espiritual, que é o pecado, né? Mas da corrupção carnal, que também é pecado, né? Que também é transgressão, né? E a gente vê as pessoas às vezes falarem de corrupção e não entender exatamente o que é isso, né? Porque, na verdade, a corrupção carnal, que é essa corrupção aí dos políticos, né? Dos governantes e das pessoas, né? É bom que a gente tenha um entendimento do que é isso, que a corrupção, ela tem três níveis, né? Aí existe essa corrupção das propinas, né? Não é isso? Os políticos, praticamente todos eles são corruptos, né? Porque recebem propinas, cobram propinas e coisas desse tipo, né? Então essa corrupção aqui no Brasil, segundo as estatísticas, ela está em torno de 50 a 100 bilhões de reais por ano. Essa corrupção aí é a menor delas, porque tem mais dois outros tipos de corrupção. Que, primeiramente, por exemplo, qual é uma das corrupções que a gente já falou, que é as propinas, aí dos 50 a 100 bilhões de reais por ano, aí tem a sonegação de impostos, né? A sonegação de impostos, ela é responsável por uma corrupção de mais ou menos 500 bilhões de reais por ano, né? E a outra grande corrupção, maior do que essa, é a evasão de divisas, que está em torno de mais de 1 trilhão de reais por ano. Então é coisa curiosa, né, irmãos, que todo mundo fala na corrupção das propinas, mas ninguém fala na sonegação de impostos e nem na evasão de divisas. Por que isso? Né?
Porque quem pratica sonegação de impostos e evasão de divisas são exatamente os poderosos, né? Os donos das coisas, né? Não é isso? Aí os seus representantes, que são os políticos, ficam aí com as propinas, que é a corrupção menor. Então ninguém vê falar em combate das grandes corrupções, só vê falar no combate das menores, né? Das pequenas, eu não vou falar pequenas, né? Das menores, né? Então é isso, quer dizer, nós devemos orar, né? Sempre, pedindo a Deus que nos dê governantes honestos, né? Governantes tementes a Deus, né? Tementes à palavra, tementes à moral, né? Não é isso? Para que exatamente eles não venham torcer, né? Não venham roubar, não venham perseguir, né? Não venham tensionar, né? A paz, né? Não venham praticar coisas que nos levem a guerras, a conflitos, mas sim que nos levem à paz e à convivência pacífica. Mas não é sobre isso que eu queria falar, infelizmente a gente às vezes comete aí um desvio de assunto, né? Uma digressão, porque sempre é bom a gente falar de determinadas coisas. Mas o que eu queria falar era sobre o nosso Salvador, o Senhor Jesus, né? Falar um pouco sobre ele, né? Meditar um pouco sobre o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Nós temos visto aí, né, nas nossas revisões que fazemos sobre os profetas, temos visto que os profetas falam dele todo o tempo, né? Falam dele, falam do sacrifício dele, falam como é que ele viria, né? Falam do Messias, né, do Salvador, né? Não é isso? A palavra Messias significa Salvador, né? Desculpa. A palavra Messias significa ungido, né? Então, ele é ungido do Deus vivo, né? Messias. Essa palavra veio do hebraico, né? E Cristo também tem o mesmo significado. Só que essa palavra Cristo veio do grego, né? Que significa também ungido. E parece que o aramaico, não sei se é o aramaico, ou é o aramaico ou é o hebraico, que tem uma outra palavra que significa ungido, que é Siló, né? Siloé, né? Significa ungido. Então os profetas, eles falavam do Messias, né? E falaram tudo, né? Tudo que aconteceu com ele na sua vida, né? Os profetas falaram 200, 300, 800 anos antes, né? Dele ter vindo. Então vamos fazer uma pequena meditação sobre o nosso Salvador, né? Senhor Jesus, começando aqui com Mateus, né? Como foi que foi anunciado o seu nascimento, né? Então aqui no Mateus capítulo 1, versículo 18, nós lemos o quê? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bom, eu estou querendo, digamos assim, focar, né, esse versículo aqui, né? Dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo que, né, anunciou o nascimento do Senhor Jesus, né, ele deu um nome, né, para aquele menino que ia nascer, né, aquela criança que ia nascer. Além de ter dito também, né, que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo.
Então nós estamos vendo aqui que ele falou no Espírito Santo, deu o nome de Jesus, que em hebraico seria, né, Yehoshua, não é isso? Essa palavra Yehoshua significa o quê? Shua significa Salvador, é a frase, né, que o Senhor deu a Moisés lá em Êxodos 3,14, né? Então nós estamos vendo aqui que o nome dele tem uma coerência com aquilo que o Senhor respondeu a Moisés quando ele perguntou qual era o nome dele, certo? Então o nome do Senhor Jesus, né, que veio do céu, certo? E que foi dado a Maria e a José para que fosse dado o nome de Jesus, seria, em hebraico, Yehoshua, que significa Salvador do o Salvador daquele que é, né? Daquele que é a vida, do eu sou, né? E de outras traduções que existem acerca exatamente daquele capítulo 3 e 14. Então, irmãos, eu vou fazer mais ou menos uns 3 vídeos desse, porque se passar de 12 minutos fica complicado da gente falar. Então eu vou interromper aqui e depois eu vou voltar aqui com outro vídeo, tá certo? Daqui a pouco eu volto de novo para a gente continuar aí com essa meditação.